Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a este mini curso. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Bárbara Luzen, eu sou professora de português e redação, formada em letras pela UERJ, faço mestrado em literatura de língua inglesa pela UF e trabalho no vestibular há mais de 10 anos já. Tenho mais de 10 anos de sala de aula. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez, caminhando com vocês para o sucesso na prova da UERJ, para a gente chegar no conceitual, ou pelo menos muito perto disso. Então, eu gostaria de agradecer a cada um que adquiriu esse curso, que foi feito com muito esforço, com muito trabalho, e muita seriedade. Todos vocês que confiaram de alguma forma no meu trabalho, muito, muito obrigada, viu? Bom. Para início de conversa, eu gostaria de explicar para vocês o que vocês têm em mãos. Eu sei que eu mandei todas as informações, no PDF, nas imagens, mas informação nunca é demais, né? Vocês receberam, então, três PDFs, sendo o resumo, né? O PDF com o resumo das crônicas, o segundo PDF com as questões e o terceiro PDF já é o spoiler, né, dos vídeos, porque é o PDF que reúne o que eu chamo de quadro de aula, que é justamente o que nós vamos construir nesses vídeos, né, nessas aulas que vocês vão assistir. Nesse quadro de aula, vocês vão encontrar observações sobre as crônicas, outras observações, inclusive, vou até colocar aqui, ó. Nós temos trechos das crônicas para a gente analisar e para a gente comentar, e a gente vai resolver comentando as questões que foram construídas. Então, esse quadro de aula, ele acaba sendo uma reunião dos dois PDFs anteriores e um aprofundamento dele. Aí, a gente precisa também traçar algumas metas, né? Vocês sabem que esse mini curso, ele prevê as 20 primeiras crônicas do livro. O segundo mini curso, com as outras 20 crônicas, está previsto para sair na primeira semana de abril. Se tudo der certo e eu conseguir adiantar, a gente pode esperar por ele ali no final de março. Mas eu dou certeza que ele vai sair na primeira semana de abril. Eu sei que já é um tempo bastante longo, mas é porque eu trabalho em outros lugares, então, se não tiver um feriadão me ajudando, realmente fica um pouco mais difícil, tá? Mas vai ter o segundo mini curso com as outras 20 crônicas, eu não vou deixar vocês na mão. E aí, o segundo mini curso também vai custar R$ 50 e também vai ser vendido da mesma forma que foi esse, tá? Mas o que eu estava falando com vocês é o seguinte: a gente precisa entender qual é o nosso objetivo com esse mini curso, porque tem vários caminhos que vocês podem traçar. Vocês podem resolver primeiro as questões e depois de corrigir as questões, vocês podem vir para o vídeo e aí fazer as observações, entender quais vocês erraram, por que que vocês erraram, quais vocês acertaram e por que acertaram. E depois de assistir esse vídeo, fazer um fichamento do resumo, sabe? Eu acho que esse é o método para o pessoal que já está um pouquinho calejado de vestibular. Ah, mas Bárbara, quem faz essa ordem já tem que ter lido as crônicas do curso. Né? Então, esse caminho é para quem já leu as crônicas nesse carnaval, para quem já adiantou. Eu acho que é um caminho de gente que já está há um tempo no ritmo de estudos do vestibular. Existe um segundo caminho, que é um caminho que não é um caminho ruim, tá? Muito pelo contrário, mas é um caminho que depende um pouco mais do curso, é um pouco menos independente, que é o caminho que você lê o resumo das crônicas enquanto você está lendo as crônicas, e aí o resumo vai te ajudar a fazer as observações, as marcações, né? Quando eu posto foto, deixa eu até botar aqui. Quando eu posto foto dos meus livros, né, todos marcados, o pessoal fica falando, como é que eu marco? Pega as observações que eu coloquei no PDF e leia as crônicas, né, para fazer funcionar. E aí depois vocês podem ir para as questões e depois corrigir as questões com vídeo aula. Ou vocês já podem seguir junto com o vídeo aula. Bárbara, não tem muito tempo a perder, já li as crônicas e preciso fazer tudo junto. Então, você já pega a videoaula, usa o material de resumo mais para frente para você revisar antes da prova e já vem resolvendo comigo, já vem pausando o vídeo
lendo a pergunta, marcando, corrigindo, e aí é algo mais dinâmico para o pessoal que tem menos tempo. Então, são três caminhos possíveis. Claro que devem haver outros, aí vai de acordo com vocês, mas sugestões que eu faço para vocês desenvolverem esse aprendizado durante esse mini curso. Sobre o funcionamento dele, já falei sobre as 20 crônicas, né? Nós vamos começar com o grande Edgar e nós vamos até o verdadeiro José, né? Que são as vinte primeiras crônicas. Verdadeiro José, não, perdão. Homem que é homem. É, e aí, nesse curso, eu separei ele em 5 vídeos. Vai dar um pouquinho mais de 4 horas, acredito eu, justamente por causa desse quinto vídeo. O primeiro vídeo, eu vou analisar as crônicas de 1 a 5, e o segundo vídeo de 6 a 10, e assim por diante. Então, nós vamos, né, ter de 11 a 15, de 16 a 20, e aí a gente tem 4 vídeos de análises e detalhes das crônicas, resolução das questões. E aí, se vocês perceberem, eu separei 40 questões para as 20 crônicas, na ordem certinha. As outras 10 questões do minicurso também são das crônicas, mas são questões muito mais aleatórias. São questões comparativas, né? Eu vou falar, a crítica da crônica tal com a provocação da crônica tal se assemelham por quê? Sabe? Então, são questões mais difíceis. Então, esse vai ser o quinto vídeo, resolvendo as 10 questões finais, que são as questões comparativas entre as crônicas, ou até que tem 2 ou 3 questões que são sobre uma crônica só, né? Mas são questões com menos trechos, com menos informações, questões muito mais que dependem, né, de uma leitura mais atenta sobre esse livro. Tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, é só mandarem mensagem por WhatsApp. Eu demoro a responder, mas eu juro que em algum momento eu respondo. Tá, gente? Vamos lá. É, Aqui tem um disclaimer sobre direitos autorais, principalmente por conta da obra do Veríssimo, né? Eu não detenho os direitos dessa obra, e então tudo que está sendo usado aqui está dentro da lei, porque é usado com um propósito didático, com um propósito de ensino. A lei prevê esses recortes, né? Esses trechos que eu trouxe. Mas as questões elaboradas estão também sob essa lei, porque são produções intelectuais minhas. Então, você não pode reproduzir, compartilhar, sem a minha autorização. Principalmente para algumas pessoas, né, que às vezes podem pegar e, eu trabalho numa escola e eu gostaria de levar essas questões. Sem autorização prévia, é passível de processo judicial, tá, gente? É um trabalho, é um esforço, e o mínimo que eu peço é respeito com esse esforço, tá bom? Bom, sem mais enrolações, já falei pra caramba. Vamos começar as análises e as resoluções dessas 10 primeiras questões, dessas 5 primeiras crônicas. Então vamos lá. A primeira crônica é uma crônica que eu gosto bastante, né? Que é a crônica do Grande Edgar. Eu quero já deixar claro que eu não vou ficar aqui falando sobre as informações que eu coloquei lá na apostila teórica. Vou até mostrar para vocês a apostila teórica antes da gente continuar, tá? Então, deixa eu compartilhar. Olá. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Se eu ficar repetindo todas essas informações desse jeito, né? A mentira contada, marca de interlocução, não vai servir de muita coisa, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar isso daqui na prática e outras questões, outros elementos, outras figuras de linguagem, outras observações que eu não construí questões, mas que eu acho que são importantes, tá? Porque se eu fosse construir questões para tudo que eu acho que a UERJ pode cobrar, a gente teria aí um minicurso para cada crônica, e isso é inviável. Então vamos lá, gente. Eu trouxe um trecho do Grande Edgar para vocês, que é o trecho do início da crônica, né? Ali bem o começo da crônica. Não é uma crônica muito longa, mas a gente também não vai ficar lendo crônicas o tempo inteiro. Essa é a parte, inclusive, que você acelera o vídeo para que a gente, né, não fique tanto tempo. Mas eu vou ler com vocês porque eu quero fazer marcações, tá? Já deve ter acontecido com você. É que eu já marco para trazer a observação. Não está se lembrando de mim? Aqui eu também vou marcar para a gente fazer uma observação.
Você não está se lembrando dele. Procura freneticamente todas as fichas armazenadas na memória, e todas as fichas armazenadas na memória, o rosto dele e o nome correspondente e não encontra. Aqui eu acredito que tenha um em, né? Tudo bem. E não há tempo para procurar no arquivo desativado. Ele está ali na sua frente, sorrindo, os olhos iluminados, antecipando sua resposta. Lembra ou não lembra? Vou também marcar isso aqui. Neste ponto, você tem uma escolha. Há três caminhos a seguir. Um, o curto e grosso e sincero, não. E aí eu vou marcar isso aqui. Você não está se lembrando dele e não tem por que esconder isso. O não seco pode até insinuar uma reprimenda à pergunta. Não se faz uma pergunta assim potencialmente embaraçosa a ninguém, meu caro. E eu vou marcar isso daqui. Pelo menos não entre pessoas educadas. Você devia ter vergonha. Não me lembro de você e mesmo que lembrasse, não diria. Passe bem. Desculpa, passe bem. Outro caminho, menos honesto, mas igualmente razoável, é o da dissimulação. Não me diga, você é o... E aqui a gente vai marcar também. Não me diga, no caso, quer dizer me diga, me diga. Você conta com a piedade dele e sabe que cedo ou tarde ele se identificará para acabar com a sua agonia. Ou você pode dizer algo, desculpe, deve ser a velhice, mas. E aí, gente, a crônica continua, né? Para quem leu, eu gosto muito dessa crônica, eu acho que todo mundo já passou por isso, eu, como professora, pelo menos, já passei algumas vezes. É... Aqui. Eu, como professora, já passei algumas vezes por essa situação algumas vezes, então eu acho que é uma crônica bastante do cotidiano. E é justamente a primeira observação que eu quero fazer com vocês, tá? Primeira observação. Como todas as crônicas, oito, perdão, crônica é do cotidiano. Como todas as crônicas, a gente vai ter uma situação, ou pelo menos quase todas as crônicas, a gente vai ter uma situação comum, é, rotineira, rotineira, do cotidiano, que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, aqui a gente traz uma ideia do trivial. Esses são termos, gente, que vocês precisam gravar para a UERJ, pelo menos para essa primeira prova. Quem já fez a prova de português da UERJ antes vai lembrar ou vai perceber que é uma prova extremamente lexical. O que seria uma prova lexical? É uma prova que explora o seu vocabulário. Então, saber que a crônica é uma marca do cotidiano, traz uma marca do cotidiano, traz temáticas comuns, é muito bom. Mas também saber que cotidiano tem a ver com rotina ou com rotineiro, tem a ver com trivial. Falar dessas questões, sabe, associar esses termos a um traço tão importante é fundamental para vocês desenvolverem uma boa prova, um bom estudo. Então, a crônica do cotidiano e essa situação, a maioria das outras também, tá? Tem algumas absurdas ali, mas a maioria traz essas temáticas cotidianas, rotineiras. Essa crônica, ao trazer isso, ela inevitavelmente se aproxima do leitor, né? Então, a gente vai perceber aqui, e atenção para isso. A gente tem uma marca de interlocução, que é até uma das questões já já, uma marca de interlocução que vai evidenciar, essa, não só essa rotina, mas essa aproximação com o leitor. E quando a gente tem esse, já deve ter acontecido com você, essa fala, que é uma fala do narrador, traz uma possibilidade. Já deve ter acontecido, é uma possibilidade de algo que pode ter acontecido no passado. Então, ele está trazendo, ele não traz um fato, ele traz uma possibilidade, e essa possibilidade, ela está voltada para o passado, não é para o presente. Só que esse narrador,
Ao fazer isso, quando ele parte do pressuposto de que já aconteceu, né, a possibilidade de ter acontecido, esse narrador, embora ele vá construir uma crônica narrativa, ele apresenta uma tese. Pegaram essa? Ainda que ele vá construir uma crônica narrativa, ele também apresenta uma tese. Isso é fundamental para a gente. Por quê? Porque quando ele fala já deve ter acontecido com você, é o ponto de vista, é uma espécie de opinião, é uma espécie de suposição. Não vou nem dizer opinião, eu vou dizer suposição. Então ele tem um quesinho de tese, de ponto de vista, e esse ponto de vista é uma suposição. Aí é que vem a parte mais genial dessa crônica e que estruturalmente pode ser confuso e a gente precisa prestar atenção. Logo depois de marcar essa interlocução, a gente tem na frase não se lembra de mim o início do recorte de cenas, ou seja, o início dos traços narrativos. E aí, com esses traços narrativos, a gente percebe no diálogo, né, ou na interação entre os personagens, que ainda que haja uma tese, uma suposição na primeira frase, essa não é uma crônica dissertativa, argumentativa. Essa é uma crônica narrativa. Então a gente tem uma suposição do narrador no começo, mas logo depois, essa suposição ela não é defendida por meio de argumentos. Ela é apresentada através de cenários narrativos, que não são bem argumentos, são cenários narrativos. Se a UERJ considerar isso como argumento, eu vou ficar bastante chateada, porque não vai fazer muito sentido. Então, nesse caso aqui, a gente começa a identificar os recortes, né? O não está se lembrando de mim já é um outro personagem. E aí, atenção para isso. A narração, ela começa ao mesmo tempo em que marca a cena, que explica o que está acontecendo, vai marcar com você a interlocução, com você, leitor, não, né? Mas com o leitor ideal. Então, quando ele fala, você não está se lembrando dele, eu queria que você percebesse que aqui a gente tem uma mudança de tempo verbal. Não é mais o deve ter acontecido. A gente passa a ter aqui o você não está se lembrando. A gente passa a ter aqui o procura, não encontra, não há tempo. Ele está ali na sua frente, os olhos iluminados. Lembra ou não lembra? Vou até marcar o não aqui, né? Porque a gente está falando tanto de não. Qual é a diferença desse já deve ter acontecido lá no início da marcação de interlocução, da suposição, para esse parágrafo aqui? Nesse parágrafo, a gente ainda tem o cenário de suposição, mas você leitor, não é você que mesmo que está lendo, até porque essa crônica não é para você especificamente. Mas o você leitor, o leitor ideal, né? Você leitor está vendo a construção da cena enquanto ela está sendo narrada. Então a gente vai perceber aí que a mudança para o tempo presente traz uma dinamicidade, opa, às cenas narradas e, acima de tudo, aproxima o interlocutor, que virou um personagem da história. E aí, não só isso, né? Quando ele fala, você não está se lembrando, procura, não encontra, não há tempo. Além de inserir esse interlocutor nesse conjunto, a gente também tem ele está ali na sua frente. O narrador está mais distante, mas a situação está perto do interlocutor.
E aí a gente tem aqui, ó, o neste ponto, que marca de novo essa interlocução, que marca de novo essa aproximação. Você tem uma escolha, né? Vou botar aqui, ó, marca uma interlocução e uma aproximação do interlocutor com a narrativa. Percebe? Então, a todo tempo, estratégias linguísticas aproximando esse interlocutor, esse você, que não é você, mas esse você, dessas situações. E não é só essa cena, tem outras cenas sendo narradas nessa crônica. Mas durante todo o texto, o Fernando Veríssimo, né, Luiz Fernando Veríssimo, ele vai fazer essa brincadeira, porque é absurdamente importante essa ideia de, ainda que sejam suposições, ainda que sejam cenários hipotéticos, estão anotando isso? Porque são termos que a UERJ ama. São termos que a UERJ ama. Ainda que sejam tudo isso, também marcam esse jogo, sabe? De aproximação gradativa, de estabelecer uma barreira entre a possibilidade do passado e o presente quase que concreto, né? Essas suposições que, ao serem trazidas para o tempo presente, elas ganham mais força de realidade. Elas não viram realidade 100%, mas elas ganham mais força de realidade. E para a gente encerrar as observações, a gente tem aqui um curto, grosso e sincero. Aqui, meus amores, a UERJ adora essa figura de linguagem, né? A gente tem uma gradação: curto, grosso, sincero. Vocês vão perceber que curto e grosso fazem parte ali de uma questão de ofensa, né? De algo difícil de lidar. Mas o sincero deveria ser um elogio, né? Então a gente vai perceber, e atenção para isso, que além dessa gradação de algo ruim, né, para algo mais valioso, a gente vai também, a gente pode interpretar ou o sincero com uma subversão do sentido, invertido. Sincero geralmente é visto com uma conotação positiva, né? Ser sincero é legal, ainda mais em um livro que fala sobre mentiras. Se você é sincero, caramba, que legal. Mas, nesse caso aqui, no curto, grosso e sincero, já que ele está numa gradação de coisas ruins, é como se o sincero ele fosse o ápice da coisa ruim. Ser curto é ruim, ser grosso é pior, desculpa. Ser curto não é bom, ser grosso é ruim, ser sincero é pior ainda. E aí a gente tem a gradação. E aí o sincero com o sentido invertido. Isso é muito importante. Depois a gente tem aqui o não se faz uma pergunta assim, potencialmente embaraçosa a ninguém, meu caro. Principalmente aqui nesse meu caro. E aí todo esse restante de trecho aqui, a gente vai ter o tradicional discurso indireto livre. O que que é o discurso indireto livre? O discurso indireto livre, ele é o discurso que se mistura a voz do narrador com a voz de um personagem. Então, a mistura da voz do narrador com a voz do personagem. E ao misturar a voz do narrador com a voz do personagem, o efeito é de polifonia, ou seja, mais de uma voz no texto. Então, vocês vão perceber que nessa questão aqui, começa com a voz do narrador, você não está se lembrando e não tem por que ele escondido, você tem ali só o narrador, e aí do nada o não se faz uma pergunta assim, potencialmente embaraçosa, ainda parece o narrador falando. E aí do nada vem o meu caro. Ué, mas não tem uma aspas marcando que é o interlocutor falando? Não. Não tem um parêntese, não tem um travessão, não tem nada. E aí a gente continua, pelo menos entre pessoas educadas. Você devia ter vergonha. Aí esse você devia ter vergonha, é você interlocutor ou é você o
personagem que foi encontrado, entende? As coisas começam a se embolar um pouco. E ao se embolarem um pouco, a gente acaba tendo aí uma narrativa diferente, né? Uma narrativa com discurso indireto livre. Para encerrar, essas observações. Vocês perceberam, então, que eu não vou linha por linha, né? Eu vou selecionar um trecho e dentro desse trecho eu vou selecionar os elementos que eu acho que valem a pena serem observados. Alguns até voltam aqui, nas questões, outros não, né? Então, a gente vai fazer essa dinâmica, tá? Eu gosto de toda hora relembrar, eu sei que isso é chato, mas só para quem tá meio perdido ainda, né? O que fazer? Para a gente encerrar, então, o último comentário aqui é: você é Aqui a gente tem uma marca de oralidade que evidencia hesitação. As reticências, elas podem ser consideradas aí uma hesitação, ou pelo menos uma tentativa de criar abertura para que o outro interrompa. Hesitação do personagem ou uma tentativa de criar abertura para ser interrompido por outro. Isso vocês precisam ter na mente. Coloquialidade, ao mesmo tempo em que a pontuação mostra essa coloquialidade, o que que essa coloquialidade vai representar, qual é a função dela na obra, por que que ela está ali inserida. Então, a gente tem justamente essa observação. Ah, aqui, não me diga, no caso quer dizer me diga, é uma ironia. Dizer algo. Opa! Dizer algo. Quando se quer informar o contrário, é uma marca de ironia. É uma marca de ironia. Nem toda ironia é deboche, mas todo deboche é irônico, tá? Então fiquem com isso na mente. Aqui a gente não tem nenhum deboche, pelo menos não a princípio. Não me diga. Mas, quando ele fala, não me diga, querendo que fale que vai, por favor, diga, é uma ironia. E aí, deixa eu só fazer essa observação. Ou a banca pode considerar essa frase especificamente como um paradoxo. Por que que a banca pode considerar essa frase especificamente como um paradoxo? A banca ela pode considerar como um paradoxo porque você está falando para não dizer, querendo que a pessoa diga. Então você está falando algo esperando um resultado diferente. Fala-se algo e espera-se um resultado diferente. Então a gente pode ter uma marca de ironia aí, ou a gente pode ter uma marca de paradoxo. Bárbara, como é que eu identifico se a resposta vai ser ironia ou paradoxo? A banca ela te guia na hora da pergunta. Então, se ela falar assim, existe uma intenção de falar algo quando se quer dizer o contrário, então é ironia. Se a banca falar que existe uma incoerência no discurso, ou existe uma incoerência no ato da comunicação, se existe uma incoerência, é um paradoxo. Entende? Então, assim, você precisa pegar os ganchos, porque às vezes a própria banca já te dá a interpretação dela e ela só quer que você dê a resposta de acordo com a interpretação. Nem tudo é uma interpretação solta, sabe? Isso precisa ficar muito bem claro na cabeça de vocês. Então, vamos lá. Questões. Algumas crônicas. Última observação, eu juro, eu acho. Algumas crônicas eu vou demorar mais tempo. Por exemplo, essa do Grande Edgar é uma crônica muito famosa do Veríssimo. Muito, muito famosa. Então, é uma crônica que merece, perdão, mais atenção. Outras crônicas, talvez porque não tenham muita coisa, ou porque eu não acho que a UERJ vá cobrar ou vai ganhar muito cobrando isso, a gente vai fazer observações mais rápidas, tá? Então fiquem tranquilos. Eu geralmente passo das 4 horas que eu vendo, mas é com um objetivo sério, né? Mas fiquem tranquilos que eu não vou desperdiçar o tempo de vocês com análises que eu não acho que são referentes, que não são válidas, tá?
Vamos lá. Questão número um. Já deve ter acontecido com você. A primeira frase da Crônica Grande Edgar traça um cenário inicial de uma forma para depois descrevê-lo de outra. Então, assim, de uma forma, né, usando categorias diferentes. Tal estratégia é evidenciada principalmente pelo uso dos tempos verbais. Então, olha só, a forma são os tempos verbais. Opa, foi? Forma, tempos verbais, que causam o efeito, respectivamente, isso aqui é fundamental, deve ter acontecido com você e o que é usado depois, de uma situação que transpassa, ou seja, que muda, né? De um cenário do passado para um evento do presente atual, de um cenário do cotidiano para um cenário mais afastado da atualidade, de um cenário hipotético para o mais próximo do real, de um cenário atual para um cenário imaginativo e cômico. Essa questão aqui, eu espero que vocês tenham assistido essa explicação e que tenha ficado clara. Se não ficar claro, tudo bem, podem me mandar mensagem. Mas essa já foi uma questão que eu fiz para induzir vocês ao erro. Então, se você respondeu a letra A, você caiu na minha armadilha clássica da UERJ. O que a gente tem aqui é um cenário hipotético para um cenário mais próximo do real. Mas, Bárbara, você falou lá em cima que é uma ideia de passado e que depois a gente tem uma ideia de presente. É, mas o passado ele não é concretizado, meus amores. Deve ter acontecido com você. É uma suposição. Eu também coloquei. Ao mesmo tempo que eu expliquei que era passado, eu expliquei que era suposição. Deve ter acontecido é uma suposição do passado. Então, não é um cenário do passado. É uma suposição, uma hipótese, um cenário hipotético para o presente, para o cenário atual, que é mais próximo do real. Então, quando ele. E aí, lembra que eu falei ainda há poucos minutos atrás, que quando coloca o verbo no presente vai aproximar mais o interlocutor? Quando coloca o verbo no presente nessas situações hipotéticas, porque elas continuam sendo hipotéticas, mas coloca no presente e fala, ele está ali na sua frente. Neste ponto, você, aos poucos, os verbos no presente e essas outras estratégias ainda que ainda seja um cenário hipotético, aproxima mais a narrativa do real, de algo concretizado. Não é concretizado, mas parece que é, sabe? Então a gente tem aí a letra C como a correta. Não é o cenário do passado para o cenário do presente, né? Até porque o cenário do presente não é real, porque são três cenários. Não existe um cenário do presente. É um cenário quase do presente, mas não é um cenário efetivamente do presente. Então, tem que tomar cuidado, porque o que parece óbvio, às vezes não é. E às vezes, o que parece óbvio é mesmo, tá? Como, por exemplo, vai cair uma questão de ironia nessa prova. Fato. Então, a gente precisa só saber qual é a questão, qual vai ser a crônica que vai ser escolhida com uma grande ironia. Bom, a questão 2 a gente tem o seguinte. Durante a crônica Grande Edgar, é comum perceber uma interlocução do narrador para com o leitor. Um trecho em que essa interlocução aproxima o leitor da narrativa e o insere ainda mais efetivamente na história está na letra A, B, C ou D. Nesse caso, gente, nós vamos ter a letra A. Ele está ali na sua frente. Então, o ali e o na sua frente vão marcar muito mais essa interlocução, vão colocar o interlocutor de forma muito mais ativa nessa história. Quando a gente tem, não se faz nenhuma pergunta assim, meu caro, o meu caro não é o interlocutor. Deixa eu até botar aqui, ó. Não é o interlocutor. Quando a gente tem uma maneira simpática de dizer que você não tem a menor ideia,
mas que isso não se deve à insignificância dele, e sim a uma deficiência de neurônios sua, você vai perceber que a gente tem o você e a gente tem o sua. Mas qual é a questão? A gente não tem ali uma inserção efetiva na história. Aqui a gente tem uma descrição do interlocutor. A gente não tem alguém falando assim. Aqui sua resposta também entra, né? A gente não tem uma questão falando assim: olha, tá aqui na tua frente, tá perto de você, vai encostar em você, tá esperando a sua história. Faz alguma coisa. É quase como se ele estivesse pedindo. Perdão, quase me exaltei, né? É quase como se ele estivesse pedindo isso, mostrando. Aqui na letra C, a gente está falando assim: olha, de você dizer isso porque é um problema seu, sabe? É como se o narrador estivesse contando o que o interlocutor estaria sentindo, pensando, fazendo. É mais passivo, percebe? Não é que não tenha marca de interlocução, igual a letra B. A letra B não tem marca de interlocução com o interlocutor inicial, mas a letra C não é uma marca de interlocução que ativa efetivamente o interlocutor na história. E na letra D é a mesma coisa. Você ganhou tempo para pesquisar melhor na memória. O você ganhou tempo é o narrador te dizendo o que vai acontecer com você, o que está acontecendo com você, né? Quem é esse cara, meu Deus, enquanto rage. Então, assim, é só o narrador conta para o interlocutor o que ele está fazendo. É diferente de falar, olha, tá aqui na sua frente. Ele está na sua frente, sabe? Ele está próximo de você. Você está inserido nisso. É diferente de eu falar assim, aí você pensou isso. Você pensou isso, né? Você falou isso rapidamente, você pensou, você interagiu, sabe? Então tem uma diferença. Essa também foi uma questão montada a nível UERJ de tem duas ou três questões na prova de português sempre que são mais difíceis, né, de serem compreendidas e tal. Então eu já resolvi começar com elas, que vocês estão com a mente mais fresca. Depois eu acho que melhora. Tem mais umas cinco difíceis. Depois eu paro. Continuando aqui, então, o Falcão. O Falcão é uma daquelas crônicas que a gente vai ler mais rápido. Para quem não lembra, o Falcão é a crônica do cara, derrotista, né, do Antônio, que está saindo do trabalho, indo para pegar o ônibus, e de repente ele é abordado por um cara, colocado num carro e vai ser levado para a morte. Ele questiona um pouco isso, porque a vida dele é muito pacata, mas os caras também dizem que ele é um gênio do disfarce, ele é um gênio da enganação. E aí o Antônio, de repente, aceita. Ele argumenta um pouco, vê que não vai ganhar, e ele aceita ser morto. E ele é morto, ele é jogado da ponte. É, eu acho muito curioso nessa crônica é que a gente não tem uma resposta final se o Antônio é o Falcão. Porque ele aceita muito rápido. Porque ele, sabe, ele poderia aceitar muito rápido porque ele está deprimido. Isso é uma observação, né? Ele poderia aceitar muito rápido porque ele está deprimido, porque a gente vai ver já no começo da crônica, tudo na vida dele é medíocre, tudo na vida dele dá errado, mas ele poderia só estar mentindo. E ele realmente poderia ser um grande gênio do crime que foi pego de surpresa e aceitou ali a sua alcunha, né? Aceitou o seu destino. A gente não tem essa resposta. E eu acho que essa é a grande ironia, sabe? Essa é a grande provocação. Mas vamos lá, lê o trechinho que eu coloquei aqui. Só uma palavra descrevia a vida de Antônio. Foi a palavra que ele usou quando viu o tamanho da fila do ônibus. Que merda. Então a gente tem aí só uma palavra, e aí merda, né? Tecnicamente, o que merda é uma expressão, mas tudo bem. Estava mal empregado, mal casado, mal tudo. Isso aqui, a gente já tem uma questão sobre essa frase, mas eu quero fazer outras observações, tá?
E agora precisava chegar em casa e dizer à mulher que não atingira sua cota de vendas para o mês e que não podiam contar com o extra para pagar a prestação da geladeira nova e que ela não incomodasse. Aqui, eu também quero fazer uma observação. Foi quando sentiu que encostavam a ponta de um cano nas suas costas e uma voz igualmente dura disse no seu ouvido: Entra no carro. Entrou no carro, o homem que metera a arma nas suas costas entrou em seguida. Antônio ficou espremido entre ele e outro homem, que parecia ser quem dava as ordens. Vamos, disse o outro homem. O carro arrancou. Eram quatro, dois na frente, os quatro bem vestidos. Os quatro bem vestidos. Quando conseguiu falar, Antônio perguntou: O que é isto? Silêncio. Essa primeira interação aqui, eu queria só observar algumas pequenas coisas. O que merda, né, marca uma expressão de exasperação, de frustração. E quando o que vocês talvez não tenham percebido, ou que a gente não tenha essa tradição, essa marca de coloquialidade, ela é formada por uma metáfora. Porque quando você vê uma situação e você fala merda, tem duas opções. Você pode estar fazendo uma expressão de exasperação, de frustração, que também é uma marca de coloquialidade, ou você pode estar trazendo uma espécie de uma metáfora, né? De uma metáfora cristalizada, de uma metáfora desgastada, de uma metáfora é, tradicional já. E esse que ser essa interjeição e esse merda ser uma metáfora, né? Na qual o que marca uma interjeição e o merda marca uma comparação implícita da situação com as fezes, né? Com algo ruim, tá? Então, que merda vai ser aí uma expressão de exasperação, de frustração, ou pode ser uma marca de coloquialidade com traços de metáfora, tá? Aqui a gente tem o estava mal empregado, mal casado, mal tudo. Outra gradação. E aí vocês vão perceber que é uma gradação que é crescente, né? Uma gradação crescente, intensificadora. Mal empregado, porque empregado é uma coisa que dá para você mudar, você pode mudar de emprego, você pode pedir demissão, você pode ser demitido, é uma coisa mais momentânea. Mal casado já é algo pior, porque você escolhe aquela pessoa para passar o resto da vida, sair de um casamento já não é tão fácil. Mal tudo. A sua vida é tão ruim que é difícil de ver quais são os níveis que você precisa cuidar. Então, a gente tem uma gradação crescente, né? Uma figura de linguagem gradativa crescente e intensificadora. E a gente pode considerar o termo mal tudo com um caráter resumitivo, né? A gente, além de ver uma gradação, a gente pode pensar que esse mal tudo é um caráter resumitivo. Isso aqui a gente está falando de figuras de linguagem e a gente está falando de sentido. Na questão que eu trago uma questão de morfologia, de formação de palavras, que a gente vai pensar já já. É uma matéria, já vou comentar, né, já já com vocês sobre essa matéria que pode cair na UERJ. E para a gente encerrar aqui, a gente tem o seguinte, e que ela não incomodasse. A gente tem aqui um discurso indireto, né? E aí vocês vão perceber, olha, discurso indireto. É o narrador falando o que ele falaria, mas não é o personagem falando. Então não é o indireto livre em que as coisas se misturam, é só o indireto. E que ela não incomodasse.
E, ao mesmo tempo, também vai marcar. Opa, marca. Ah, faltou tirar, mas tudo bem. A exasperação do personagem. O nervosismo. Opa, qual a situação? E aí, só para a gente reforçar aí, essa minha interpretação sobre será que o Antônio era o Falcão ou não acho que seja uma interpretação importante para o Erge, tá? Mas é só uma provocação. Mas não é um tanto estranho que ele estivesse tão irritado, puto, falando que merda, e não sei o quê, e de repente ele tenha ficado calmo com a perspectiva da morte? E são dois caminhos, né? Ou ele estava tão na merda que realmente o fim da vida parecia ser um alívio para ele, ou que ele realmente tinha sido descoberto. E pronto, sabe? Então eu acho que são questões aí que ficam abertas. A UERJ não vai cobrar isso, mas é legal para a gente perceber sobre o que que é importante aqui, né? E o que que vai funcionar e como vai funcionar. Vamos lá. Ah, tinha o restante, mas eu não pretendia ler, não, tá? Só para contextualizar a cena toda. 3. Leia a frase abaixo, retirada da crônica O Falcão. Estava mal empregado, mal casado, mal tudo. Eu avisei que eu ia colocar essa frase aí. Os adjetivos expostos. Então, gente, isso daqui são adjetivos, tá? Para quem não tá meio perdido aí, vale a pena anotar. Os adjetivos expostos foram construídos por meio do processo de composição de palavras, denominado justaposição. E aí, atenção, antes de partir para a questão, né, da UERJ mesmo, a pergunta. A UERJ cobra morfologia, né, processos de formação de palavras. Dentro da morfologia tem um tópico chamado processo de formação de palavras. Vocês já ouviram falar, né? Derivação prefixal, derivação sufixal, composição por justaposição, composição por aglutinação. Então, assim, né, tem um milhão não, mas tem muitos processos de formação de palavras e a UERJ eventualmente cobra, tá? Mas é um pouquinho mais raro. Sabe, aquele tópico que cobra, mas não é mais com tanta frequência? Seria isso daqui. Então, eu acho que vale a pena vocês revisarem, ainda mais que a gente está falando de crônica. Crônica tem muita oralidade, por consequência, tem muitas palavras que são criadas. E se palavras são criadas, saber o processo de formação de palavras é fundamental. É, Mas o objetivo dessa pergunta não era esse. Era, na verdade, falar do resultado da criação dessa palavra. Então, atenção para isso. Mal empregado é uma expressão um pouco mais comum, mas ainda não é uma expressão dicionarizada, pelo menos não a princípio. Mal casado é uma brincadeira com bem casado, que é um doce. Então, mal casado ali vira um adjetivo que é o contrário do bem casado, que é o doce do casamento. E o mal tudo, que é o resumo. Principalmente esse mal tudo, a gente vai ter a partir desse processo, o narrador conseguiu criar antônimos, silogismos, sinônimos ou neologismos. Aqui eu faço umas observações rapidinhas, tá? A resposta correta vai ser neologismos. Aí vocês vão falar, mas Bárbara, o que que é um neologismo? Neologismo são palavras criadas a partir de algum processo de formação de palavras que ainda não foram dicionarizadas, mas são compreendidas pelas partes usadas e pelo contexto. Então, quando ele fala estava mal tudo, né? E aí ele acaba até brincando com esse mal tudo, né? Junto.
ele está criando um neologismo. E ao criar esse neologismo, ele traz essa visão de renovar a língua, né? De brincar com as possibilidades, de pegar um processo de justa posição e brincar com a possibilidade desse processo. O que que são antônimos? São palavras com sentidos opostos, diferentes. E aí, atenção para isso. Os antônimos, eles não são sempre os óbvios. Às vezes, o contexto faz com que sejam antônimos, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque assim, quando a gente pensa alto e baixo são antônimos, são sentidos opostos, diferentes. Mas eu gosto muito desse exemplo. Quando o Caetano canta, quando queres coqueiro, eu sou revólver, não é isso? Gente, é porque o Quereres é uma música muito difícil. Nesse caso, ele está botando coqueiro, que é uma árvore, e revólver, que é um objeto, como se fossem as mesmas, como se fossem, desculpa, como se estivessem em categorias que pudessem ser diferenciadas, vistas como opostos ao invés de complementares. Então, os opostos, né, eles dependem do sentido e dependem também do contexto. Silogismos são falsas verdades, né? São linhas de raciocínio derivadas de uma dedução. Dedução. Que, inclusive, uma prova da UERJ já cobrou silogismo com uma crônica do Veríssimo que chamava silogismo, tá? Então fica aí ligado. E sinônimos são opa, palavras com sentidos semelhantes, complementares. Gente, sinônimo não tem palavras com sentidos iguais, pelo amor de Deus. Sentidos iguais seriam a mesma intensidade, seriam a mesma informação. Então, se eu falo casa e eu falo lar, são sinônimos, mas eles têm pesos diferentes. São palavras que se complementam, que estão ali em informações muito próximas, mas não têm o mesmo peso, não têm os mesmos pressupostos. Então, não pensem que sinônimos são iguais, tá? Mas a resposta certa aí seria neologismos. Para encerrar essa crônica, a gente tem a questão 4. Não nos leve a mal. Que é isso? Sorriu Antônio. O que tem que ser, tem que ser. E não posso me queixar, tive uma vida cheia. É justamente esse trecho que eu botei aqui, era o outro. Não, não botei aqui. Tá, esse é o trecho que eu só separei mesmo. É o trecho do final da crônica. É a aceitação dele da morte, né? E aí a gente vai perceber o seguinte: no diálogo acima, é possível perceber que os sentimentos dos assassinos e de Antônio podem ser definidos respectivamente como coação e contrição, retaliação e desgosto, reconsideração e dominação, ou pesar e resignação. Em alguma parte da crônica, a gente começa a ver que os assassinos, eles não queriam muito matar, né, o Falcão. Eles respeitam o Falcão, eles acham uma pena perder esse inimigo, sabe? É uma coisa, poxa, a gente não nos leve a mal. Poxa vida, né? A gente não queria muito matar você, mas é o nosso trabalho. Então, existe um certo pesar. E quando o Antônio consola eles, né? O que tem que ser, né? A gente vai perceber que tem uma resignação do Antônio. A letra A está errada, porque coação seria sofrimento, né? Desculpa, contrição seria sofrimento. Coação seria convencimento, e os caras não estão convencendo o Antônio, né, a morrer. E contrição seria uma espécie de sofrimento. O Antônio não parece estar sofrendo. Retaliação pode Até poderia ter uma questão de vingança aí, mas quem está se vingando do Antônio é o mandante do assassinato, não são os assassinos, né? E desgosto, tá desgostoso, assim, menosprezando aquilo tudo, muito pelo contrário. Reconsideração
Os assassinos, eles em nenhum momento pensam assim, e se a gente mudar de ideia? Eles falam, pena que a gente não pode mudar de ideia, já é uma ideia formada, então não tem como reconsiderar. E dominação, quando tá nesse termo, dominação, seria como se o Antônio estivesse dominando os assassinos, e não é o que acontece. Então, as outras, alternativas, elas são difíceis, palavras complicadas, mas elas não resumem esse termo, né? Desculpa, esse termo, esse trecho. Eu acho que esse modelo de questão, ele tem aparecido cada vez mais na UERJ. Se vocês pegarem lá a prova de 2023, né? Para entrar, no caso, o pessoal que fez em 2022 para entrar em 2023. E a prova que o pessoal fez em 2023 para entrar em 2024 foram provas que cobraram muitas questões assim, de vocabulários que resumiam a cena, que resumiam a frase, que resumiam a intenção. É, e isso marca muito mais interpretação de texto. Por isso que aquilo que eu tinha falado lá no início é uma questão muito mais lexical da UERJ. Então a gente tem que tomar cuidado. Terceira crônica, metade do caminho desse vídeo, hein? A gente tem a crônica Sebo. Essa crônica, eu acho ela extremamente divertida. E aí ela vai me permitir até fazer um comentário aqui, comentário comparado. Essa crônica eu não vou ler tudo isso, eu quero só ressaltar três tópicos, e aí, como é muita coisa para a gente ler, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou ressaltar três tópicos, e aí, se vocês quiserem depois pausar o vídeo para lerem o trecho, pode ser, tá? Mas só para reforçar, essa crônica, a gente tem um cara que coleciona livros, recebe a visita de alguém que ele reconhece, ele pode não conhecer muito profundamente, mas ele reconhece essa pessoa. E essa pessoa, ela pergunta se o cara tem o livro, o cara diz que tem, que leu, e todo orgulhoso começa a inventar a mentira contada, né? Que leu o livro, o que achou do livro. Por consequência, esse autor do livro é justamente o assassino de intelectuais que tinha sido mencionado no início da crônica. E mata, né, o mentiroso por causa da mentira dele. E é uma grande ironia, uma grande piada, muito maldosa, claro, mas uma grande piada. E aí, eu queria mostrar para vocês isso daqui, que a gente vai ver mais na crônica Clique, que é uma das quase últimas crônicas que a gente vai ver nesse curso. Mas a ideia do plim, sabe? Como se tivesse atirado uma moeda, desculpa, num poço e esperasse o plim, plim. Mais claro, sabe? Então a gente tem aí esse plim que vai ser uma onomatopeia. Eita, onomatopeia. E essa onomatopeia, ela vai carregar a ideia de esclarecimento. Além de ser o barulho de uma moeda caindo na água, também representa barulho de moeda caindo na água ou a representação de um esclarecimento, da clareza de um pensamento, sabe? E isso acaba sendo muito importante. Então a gente tem essa ideia do Plim. E a parte que eu mais gosto, e essa parte eu tenho que falar com vocês, eu tenho que ler, porque eu acho que é a grande crítica. E assim, meus amores, a UERJ perderia horrores se ela não colocasse essa crônica com esse trecho para a provocação. Porque olha só, meu Deus, ele queria a prova. Fiz um gesto vago na direção da estante. Felizmente, nunca botei um livro fora da minha vida. E aqui a gente tem o início do fim, né? Ainda tinha, isso aqui a gente precisa fazer um comentário, o meu livro do bebê, com a impressão do meu pé recém-nascido, com a impressão do meu pé recém-nascido, eita, do meu pé recém-nascido, pobre de mim. Venero livros. Tenho pilhas e pilhas de livros. Gosto do cheiro de livros novos e antigos. Passo dias dentro de livrarias.
Gosto de manusear livros, de sentir a textura do papel com os dedos, de sentir seu volume na minha mão, na mão. Me ocupo tanto de livros e quase não me sobra tempo para a leitura. Essa daqui é a grande crítica. Essa daqui é a grande crítica. Eu vou marcar de amarelo. Então, deixa eu fazer aqui a observação. Quando ele fala ainda tenho, e aí entre travessões ele coloca ainda tinha, ele está fazendo uma retificação de informação. E nesse caso, ele já está trazendo uma antecipação do fim da crônica. Uma antecipação do fim da crônica. Que ele faz lá em cima também, quando ele fala o seguinte, é, aqui, todas as vítimas eram intelectuais, ou pelo menos tinham livros em casa. 16 vítimas até então. Esse até então marca, opa, marca a possibilidade de mudar o número. E logo depois a gente tem a confirmação dessa possibilidade. Se soubesse que seria a 17ª, eu não teria me apressado tanto com as correntes. Então, nesse caso, a gente tem logo depois a confirmação de que ele fora assassinado. Então, a gente tem um pressuposto de um narrador que está morto. Quase um narrador defunto, né? A gente entra aí no Brás Cubas. A gente tem aí a ideia de um narrador que está morto. E durante a crônica inteira, até chegar na morte dele, a gente tem expressões, falas que vão confirmar essa ideia de que ele está morto. E para encerrar, a gente tem aqui: me ocupo tanto de livros e quase não me sobra tempo para leitura. Isso aqui, gente, é a crítica. É a crítica aos falsos intelectuais que acham que apenas possuir um livro, né, ou possuir livros, resulta na validação deles como seres pensantes, mas que no fundo eles nem são tão inteligentes assim, né? Tem aí uma questão da superficialidade da posse do livro. Né? Se você vai ter um livro, mas você não vai consumir esse livro, então por que que você tem, né? Então tem aí uma crítica ao capitalismo, ao consumismo, né? Crítica ao consumismo com o objetivo de construir uma identidade, né? Aceitável pela sociedade. E é justamente essa tentativa de construir essa identidade que leva ele à morte, sabe? Eu acho que essa é uma parte muito ah, irônica, muito legal da gente perceber. E aí, o meu comentário comparado. A observação que eu vou fazer é o seguinte: ao contrário da primeira crônica, Grande Edgar, as outras duas, né, mostram cenários, situações, não vou dizer irreais, mas atípicas. Atípicas, diferenciadas do cotidiano. E aí você vai falar assim, Bárbara, você falou lá em cima que cenários do cotidiano são as marcas das crônicas, né? Coisas comuns, coisas do dia a dia, coisas triviais. Mas ser sequestrado por assassinos de aluguel e ser acusado de ser um gênio do crime e ser assassinado por um autor maluco que virou um serial killer, não são coisas comuns, né? Não, não acontecem no dia a dia. Até acontecem, mas não são comuns, não são triviais. Mas aí, nesses casos, a trivialidade não é no enredo, a trivialidade é no comportamento dos personagens.
A trivialidade está no comportamento dos personagens. As mentiras, os sentimentos, a forma de ver a vida. Então, o Antônio, lá no Falcão, extremamente desanimado com tudo, frustrado com a vida que ele leva. É, esse daqui no Sebo, né? É porque o personagem não tem nome, né? Mas o personagem do Sebo. Um cara que quer parecer o que não é, que quer parecer o intelectual, que quer parecer uma pessoa que lê muito, mas na verdade ele só possui livros. Esses traços de comportamento é, e na personalidade dos personagens são os traços triviais, tá? Essa é uma observação que eu acho fundamental para a gente fazer quando a gente estuda e a gente investiga uma crônica. Questão 5. Todas as vítimas eram intelectuais ou pelo menos tinham livros em casa. A sentença na página inicial da crônica, intitulada Sebo, deixa um pressuposto de crítica ácida que a. Questiona como um indivíduo denominado intelectual pode não ter livros em casa. B. Ironiza a ideia de conhecimento do fato de ter uma coleção de livros em casa. C. Quebra a expectativa comum de encontrar muitos livros na casa de intelectuais. Ou D. Alerta sobre a necessidade de se ter muitos livros para ganhar o título de intelectual. Nesse caso, gente, a gente vai ter uma ironia, né? Ironiza a ideia de conhecimento do fato de ter uma coleção de livros em casa. Eu acho que, assim, ficou um pouco mal construída, mas deixa eu mudar aqui. Ironiza a ideia de conhecimento com o fato de ter uma coleção de livros em casa. Aí sim, ficou melhor, tá? Errei a preposição, desculpa. Então, a letra B, ele tá aí provocando, né? Todas as vítimas eram intelectuais, ou pelo menos tinham livros em casa. Uma coisa não tem a ver com a outra. E depois ele vai, inclusive, mostrar que ele mesmo não era um intelectual. Tá? Então, quem quiser anotar do lado de que depois ele mesmo mostra que ele não era o intelectual, eu acho válido. Questão 6. Bem feito, para eu aprender a não ser educado. Meu consolo é que depois ele descobriria que as páginas do livro não tinham sido abertas e o remorso envenenaria suas noites. Enfim, é o que dá a frequentar sebos. Isso aqui também é um deboche, né? É uma grande piada, é uma grande ironia. O trecho iniciado pela expressão enfim, em relação ao acontecimento anteriormente, né, narrado anteriormente, produz o efeito de jocosidade, aviso, estoicidade ou submissão. Esse enfim, gente, é uma jocosidade. Jocosidade é um de deboche, tom de deboche, de provocação. Enfim, é o que dá a frequentar sebos. Ele acabou de morrer. Enfim, é o que dá para se frequentar sebos. É uma piada, é um deboche, sabe? Então, enfim, é tipo ai, ai, morri. Porque frequento sebos, porque frequentava sebos, percebe? Então, tem um tom aí de jocosidade, de provocação, de deboche, tá? Clássicos do Veríssimo. As próximas 4 questões, é, mais uma observação. Das questões de 1 a 6, de 1 a 6? Foi. Das questões de 1 a 6, eu tentei fazer no modelo dos 2 últimos anos da UERJ, que não são mais modelos com esses textos enormes do livro. Então, você tem trechos menores, frases menores, e ela deixa os textos maiores para outras partes da prova de português. Tem a parte interdisciplinar. Ano passado só caiu o livro, né, principalmente no ano de chumbo, mas às vezes ela cobra 6 questões do livro e 4, 5 questões de textos aleatórios. Enfim, a UERJ ela não tem seguido um padrão. E como ela não tem seguido um padrão, eu não quero me arriscar a fazer só questões nesse modelo de sem o texto base.
Então, o que que eu fiz aqui? A cada bloco, né, vocês vão ter três crônicas com o modelo mais recente e duas crônicas com o modelo mais antigo. Que seria esse modelo mais antigo? Um trecho da crônica e a resolução. Para quem está meio perdido, aqui nesse quadro a gente tem os trechos da crônica, das crônicas, mas porque eu coloquei no quadro da aula. Se vocês pegarem só o caderno, só o PDF de questões, esses trechos aqui não estão lá, tá? Só estão essas questões. Eu coloquei porque eu queria fazer comentários, tá? É, então, voltando aqui, né? A gente tem essa questão, esse modelo com o trecho e duas questões para esse trecho, tá? É, então vamos lá. Para a gente encerrar esse vídeo. Essa crônica aqui, ela me irritou um pouco, porque ela é uma crônica datada. O começo dela é muito engraçado, né? Porque fica nessa ligação de telefone em que a informação fica truncada, que a informação ninguém entende muito bem. Mas tem uma parte dessa crônica que ele tenta virar a culpa para ela, né? Colocar ela de maluca, colocar ela de culpada, e enfim. Isso se chama gaslighting, que inclusive eu coloquei na folha de vocês, né, no PDF de resumo. Que em 2000, nos anos 2000, poderia ser um tom cômico, né? Mas hoje já não pega tão bem ser tratado como com esse tom mais leve. Mas é aquilo que, né, a gente fala, e eu não falei nesse vídeo ainda, porque eu vou falar agora. Algumas crônicas têm prazo de validade. E aí deixa eu fazer. Eu não vou ler esse trecho, tá? Vou fazer a observação aqui. E deixa eu botar aqui observação sobre crônicas. Isso também já está na folha, mas eu vou trazer aqui. Como as crônicas, elas falam de um cotidiano, de algo atual, com o passar do tempo, pode ser que elas percam a validade. Então, deixa eu colocar. Como as crônicas abordam tópicos atuais do cotidiano, com o passar do tempo, alguns assuntos podem se tornar datados, ou seja, ultrapassados, né, incompreensíveis. Então, essa crônica aqui, né, e outras também que falam de traição e tal, já são crônicas que começam a ficar datadas. Porque tem coisas que antigamente podiam ser piada, podiam ser provocação, e hoje em dia já não funcionam mais tanto, tá? Então vamos lá, questão 7. Considerando que a expressão como diabo é considerada uma marca de intensidade do discurso, olha aqui, hein? Como diabo é considerada uma marca de intensidade do discurso, a expressão que diabo tem o pressuposto de censura, exacerbação, apreciação ou reprimenda. Gente, se a gente está falando de intensidade do discurso, a questão 7 vai trazer a ideia de exacerbação, de exagero, um comportamento exacerbado, um comportamento intensificado, um comportamento para além do normal. Não vai ser de censura, porque a censura não traz intensidade, muito pelo contrário, a censura traz atenuação. A apreciação não vai ser como o diabo, né? Tipo, nossa, bonita como o diabo. Não é uma apreciação feita no cotidiano. E reprimenda. A gente não fala, ai, você tá agindo como o diabo, hein? Né? Não vai ser uma forma de brigar com a pessoa, sabe? Então não entra como reprimenda. A gente vai ter aí exacerbação. Questão 8. O quê? Mas como ironia, como diabo. É força de expressão, que diabo. O que? Alô, alô, como é que eu sei qual é a foto, mas você não acaba de dizer? Aqui a gente tem trechos, né, dessa frase. Eu não li essa crônica, gente, porque é uma crônica muito difícil de ser lida. Como é uma crônica de troca, né, de ser lida em voz alta,
De telefone, a gente só tem um lado do telefone, o outro não. Então, as entonações, elas vão mudando como se a interação estivesse mudando. E é muito difícil, tá, gente, de ler assim. Eu sou professora, não faço teatro. Então, fica um pouquinho mais difícil para mim. A escrita da crônica é bastante marcada por frases mais breves que se aproximam da oralidade de uma conversa pelo telefone, mesmo que todas elas sejam apenas de um lado da ligação. Então, atenção para essa observação que eu acabei de fazer, né? Isso aqui é uma explicação. A UERJ tende a explicar muito a questão antes de entregá-la para vocês, tá? Como marca de discurso, frequentemente surgem expressões como o quê? Alô, alô, que marcam denotativamente a condição da ligação do telefone e conotativamente. Então, atenção. O que a gente tem aqui é o seguinte: o que e alô, alô marcam, no sentido literal, a tentativa de comunicação. A condição da ligação, a condição negativa da ligação. A ligação está meio ruim, o cara não está ouvindo muito, aí ele fica, o quê, alô, alô, meio confuso. Mas quando a gente fala, isso é a questão literal, né? A questão prática, a questão real. Mas quando a questão pede o sentido conotativo, a gente pode perceber que o quê? Alô, alô? Ah, o quê? O quê? Também pode evidenciar, ou seja, de uma forma mais simbólica, também pode evidenciar A. O nervosismo do personagem com o confronto. B. A barreira das variações linguísticas regionais. C. A dificuldade de diálogo entre as personagens. Ou D. A desatenção do personagem na conversa. Gente, ele está sendo confrontado, né? Então, quando ele fica falando o quê? Alô, alô? O quê? Hã? Né? Ele está nervoso, mas está mostrando que conotativamente tem um problema ali, não só estético, né? Estético, perdão. Não só do meio de comunicação físico, mas ali também tem uma barreira de clareza no diálogo. Porque a gente tem o seguinte: o quê? Mas como ironia, como o diabo é força de expressão, que diabo? Ela entendeu que ele estava ofendendo ela, mas ele só estava usando uma expressão. Quando ele fala o quê? Alô, alô? Como é que eu sei qual foto, mas você não acaba de dizer? Mostra que ele não prestou atenção no que ele estava falando e o que ele estava falando foi compreendido por ela de um outro jeito. Os objetivos das falas estão sendo desentendidas. A gente até pode pensar que há um nervosismo do confronto, mas nessas duas falas aqui, esse o quê? Alô, alô? Vai marcar muito mais o fato deles não se entenderem, o fato deles não serem claros um com o outro. E aí isso dificulta bastante a construção das falas. Para a gente encerrar a crônica, para a gente encerrar esse vídeo, a crônica Desentendimento, também vou pular. Essa crônica é um tanto chata, achei meio, né, meio ruim. Mas tá aqui o trecho para vocês depois darem uma lida. E a gente tem o seguinte: como um traço comum nas crônicas de Veríssimo, eu botei Veríssimo, perdão. É possível encontrar algumas marcas de interlocução usadas para manter a aproximação do leitor com a história. Isso aqui é fundamental vocês marcarem. O trecho que contém uma dessas marcas é: letra A. Continuou trabalhando, convencido de que o doutor só estava nervoso porque ainda não entendera toda a concepção da obra. Letra B. E se foi deixando Paulo Otávio na dúvida, mandava repintar a parede ou deixava como estava? C. Era o mau gosto mesmo ou era sério e, portanto, irrecuperável pelo kit. Entende? E letra D, querendo dizer, claro, que horror, mas no sentido de maravilha, maravilha. Nesse caso, a gente vai perceber aqui a marca de interlocução na letra C.
Esse entende é para o interlocutor. Existe uma explicação ali do que é o conceito de kit e por que que o Paulo Otávio estava tão preocupado. E esse entende é justamente para quem o conceito está sendo explicado, que é o interlocutor. É uma pergunta retórica para quem está lendo a crônica. Percebe? Então, esse entende vai ser uma marca de pergunta retórica. Por que que o mandava repintar a parede ou deixava como estava não vai ser uma marca de interlocução? Porque nesse caso, o mandava pintar a parede ou deixava como estava é uma reprodução do pensamento do personagem e não uma tentativa de interlocução do narrador com o interlocutor, né? Vou até botar aqui, com o leitor. Então, essa pergunta da letra B não é uma pergunta retórica para o leitor. Essa pergunta da letra B, ela é uma pergunta reflexiva do próprio personagem. Então, é ele com ele mesmo, né? Ele não quer saber realmente a opinião de outra pessoa. Ele está pensando por conta própria. Então, a gente tem a letra C como a ordem mais... a ordem, ó, a resposta mais provável. Questão 10, para a gente encerrar esse vídeo. Os próximos, eu juro que eu vou tentar fazer igual eu fiz aqui em cima, ó, que eu não li com vocês o trecho que eu selecionei todo, porque eu já selecionei todos os trechos. Vocês estão vendo aqui, olha, tem 17, 19 páginas, né, nesse documento. Eu vou tentar não ler igual eu fiz, a não ser que eu ache que a crônica seja muito importante, tá? O Grande Edgar eu acho que é muito importante. Mas nos outros eu vou tentar ler os trechos que eu já marquei para analisar, para a gente não também ficar com aulas tão grandes, tá? Não é nem por meu trabalho, mas principalmente porque vocês compram um mini curso com o objetivo de que ele seja um pouco mais rápido e esclarecedor, né? Então a gente não pode perder essa visão, tá? Então vamos lá, para a gente encerrar e partir para o vídeo 2. A explicação final sobre as versões e os limites do conceito kitsch e a reação do primeiro convidado a ver a pintura, do primeiro convidado a ver a pintura, mostram uma percepção paradoxal, metafórica, simbólica ou imutável. Gente, quando viu a pintura ia gritar maravilha, maravilha, querendo dizer que horror, mas no sentido de maravilha, maravilha, a gente tem um paradoxo. Ele grita maravilha, maravilha, mas quer dizer o contrário, ao mesmo tempo em que quer dizer maravilha, maravilha. Não dá para fazer as três coisas ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a gente tem uma visão paradoxal. Existe uma improbabilidade da reação diferente das reações, né? No plural. Das reações, gente, reações. Professora de redação é um problema. Das reações completamente opostas, completamente opostas, é, a coexistirem, ao mesmo tempo, como exposto no texto. Essa é a definição de paradoxo, né? Quando ideias opostas tentam coexistir. Então, você dizer maravilha, maravilha, querendo dizer que horror, mas querendo dizer que maravilha, maravilha, isso é impossível de existir ao mesmo tempo. Se existe, é um paradoxo. Então, é uma improbabilidade, é algo que não deveria existir, né? Então, é algo que não deveria fazer sentido. Então, nesse caso, a gente tem a letra A. Tudo certo? Bom, no próximo vídeo, então, a gente analisa a próxima bateria de questões que vão, então, eita, as próximas baterias de questões e de crônicas que vão da crônica Blefs, né, até a crônica Clique. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até!